Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 20, afirma assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que morrem, para os que perecem, para os que estão perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio, a sua sabedoria? Onde está, erudito, o questionador, o seu entendimento? Acaso tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu estava lendo esse texto e lembrei de um hino. Eu estava até querendo cantar aqui, mas deixa para uma outra oportunidade. Se eu fosse intitular essa mensagem, seria a maior pregação de todos os tempos. Meus amados irmãos, Paulo escrevendo, disse: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que estão morrendo. Talvez o seu QI não consiga entender exatamente o que Paulo quis dizer aqui, mas de uma maneira simplificada, Paulo estava dizendo o seguinte: o que a cruz pregou quando o mestre estava pendurado lá, o que a cruz estava dizendo quando o mestre estava pregado lá, é loucura para aqueles que não creem no que a cruz pregou. Mas para nós que estamos salvos, para nós que temos o nome escrito no livro da vida, é não só uma mensagem, não é só uma pregação, mas o que a cruz transmitiu através daquela postura do mestre, através daquela mensagem do mestre, principalmente quando ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, meu Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. A mensagem da cruz, para quem não entende o Evangelho, para quem não sabe o que é Cristo, para quem não sabe o que é salvação, transformação, regeneração, para quem prefere o mundo em vez de Cristo, para quem prefere as coisas que o diabo oferece em vez de ser as coisas que o céu oferece, a mensagem da cruz é loucura para quem perece. É por isso que o pecador, até hoje, muitos deles estão com 30, 50, 60, 70 anos e não entendem porque o Evangelho pregado há 2000 anos, principalmente lá do alto do Gólgota, do alto do Monte Caveira, do alto da cruz, está sendo apregoado até hoje. Mas qual a mensagem da cruz, pregador? A mensagem da cruz é simples e básica. Jesus estava de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e subjugados pelo pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Jesus estava de braços abertos, querendo receber para si todos aqueles que quisessem abandonar o pecado, a mentira, a inveja, o diabo, o mundo, as coisas que o mundo oferece e tudo que nele habita. Entenda, o Jesus Cristo, o Jesus que a cruz pregou, o Jesus que da cruz carregado, ele levou a cruz nos seus lombos, nos seus ombros, o Jesus que foi açoitado, o Jesus que foi levantado na cruz, assim como ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele escreveu isso no Evangelho, está escrito isso no Evangelho de Lucas. O Jesus pregado na cruz, ele transmite uma mensagem até hoje: e vinde a mim, você que está cansado. Ele disse: eu sou o caminho. Na cruz ele estava dizendo: eu sou a porta. Na cruz ele estava dizendo: eu sou o pastor. Na cruz ele estava dizendo: eu sou a alternativa. Na cruz ele estava dizendo: eu sou a videira. Na
cruz ele estava dizendo, eu vou preparar lugar. Na cruz ele estava dizendo, tem salvação para o perdido, tem salvação para o prostituto, tem salvação para o criminoso, tem salvação para a prostituta, tem salvação para o lesbianismo, tem salvação para o homossexualismo, tem salvação para o mentiroso, tem salvação para o perverso, tem salvação para aquele que tem vida, está vivo, está neste mundo e conhece a Cristo. Se quiser conhecer a Cristo, querer conhecer a Cristo, desejar conhecer a Cristo, tem salvação, tem mudança de vida, tem mudança de postura, tem uma reviravolta, tem um recomeço, tem uma nova página. A mensagem da cruz estava dizendo isso. Todavia, Paulo ele é categórico em afirmar que para aqueles que estão perecendo, a mensagem da cruz é loucura. E se você for pesquisar esse texto na sua originalidade, Paulo estava querendo dizer o seguinte, Paulo estava querendo dizer o seguinte: para aqueles que perecem e não querem conhecer a mensagem da cruz, ou aqueles que mesmo conhecendo querem perecer sem a mensagem da cruz, isso aqui é uma loucura. Mas parece loucura, mas não é loucura. Por que parece? Porque nós somos mais aventurados do que aqueles que viram Jesus e andaram com Jesus. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, nós sentimos Jesus, nós não tocamos em Jesus, mas a presença dele está dentro de nós. Nós não vimos com nossos olhos o Mestre, mas cremos a tal ponto que ele pode transformar a nossa vida. Nós não conversamos pessoalmente com o Mestre, mas quando dialogamos com ele em oração, é como se ele estivesse pessoalmente na nossa vida. Ei, entenda bem, nós não vimos, mas cremos. Nós nunca fomos no céu, mas dizemos que vamos morar lá, porque a palavra diz, Jesus garantiu, a palavra de Deus garante que quem nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Mas quem nele não crer já está condenado, porém quem nele crê está livre da condenação. Entenda, muitos estamos condenados no caminho da condenação, conscientemente, propositadamente, viciadamente, gostam da prática do pecado, amam o pecado. Eu não troco a vida que eu tenho pela vida cristã. A vida cristã é monótona, a vida cristã é devagar, a vida cristã é muito cheia de regra, a vida cristã é muito cheia de dificuldades. Eu gosto de viver livre. Eu não acho que Jesus vai me castigar por isso, eu não acho que Jesus vai me castigar por aquilo, eu não acho que Jesus vai me castigar porque eu estou desejando fazer isso ou fazer aquilo outro. Entenda bem, esses são que têm consciência da mensagem da cruz, mas praticam loucura. Tem consciência da mensagem da cruz, mas praticam o que a cruz não pregou. Tem consciência da mensagem da cruz, mas fazem o inverso do que a mensagem da cruz diz. Tem consciência da mensagem da cruz, mas não querem a mensagem da cruz. Mas o que é que diz a mensagem da cruz? A mensagem da cruz diz que tem salvação para você, tem vida eterna para você, tem vida nova para você, tem nome escrito no livro da vida para você, tem vida restaurada para você. Só basta crer, praticar, servir de coração, entregar a sua vida a Cristo. Mas pessoas conscientes disso praticam loucuras e rejeitam, e viram as costas e abandonam, não querem nem saber, e mesmo às vezes sabendo praticam loucura. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu estava pensando como ilustrar a loucura que as pessoas que conhecem a mensagem da cruz, mesmo assim preferem viver nessa vida louca. Eu acho que as meninas nunca ouviram falar, mas o irmão Luiz Moradão já ouviu falar. Quem já brincou aqui de roleta russa? Nunca brinquei não, mas já vi falar. Nunca ouviu falar o que é roleta russa? Nunca vi falar, eu estava rodando o revólver, pá! Exatamente. Eu nunca brinquei. O revólver tem ou 8, ou 6, ou 5 balas. Aí você abre o bonjo, dá um giro, tem só um. Dá um giro, eu já vi em vida. O revólver tinha 7 balas, tinha 7 pessoas. E o camarada girou o bonjo, fechou o bonjo, engatilhou aqui. Aí só ouviu-se o gatilho. Não saiu bala nenhuma. Ganhou R$500 de cada um. Mais uma rodada. O segundo girou o bonjo. Bala nenhuma. R$500. Todo mundo deu para quê? O terceiro
cedo, virou longe, fechou a arma, engatilhou. Mas quando engatilhou, era exatamente o momento que saiu a bala e matou. Isso se chama roleta russa. Tem gente que brinca de roleta russa com cristianismo. Estou na igreja, mas penso no mundo. Estou na igreja, mas gosto das coisas do diabo. Estou na igreja, mas nada melhor do que quando eu sair daqui e dar uma requebrada. Estou na igreja, mas uma hora a bala vai sair e vai acertar a sua cabeça. E você não vai ter mais chance de brincar de roleta russa. Ei, quem brinca de roleta russa está ignorando a mensagem da cruz. Quem brinca de roleta russa está ignorando o sacrifício de Cristo. Pense comigo um minuto só um minuto. Se Jesus foi enviado ao mundo e Deus entregou, disse Paulo, desde a fundação do mundo, Deus entregou Jesus. Já estava, o acordo já estava feito, que Jesus ia morrer pelo irmão Adão, pela irmã Maria, pelo João, pela Tânia, pelo Luiz, pela Laís e pela Daiane. Já estava, a gente nem sonhava em nascer, nem os nossos bisavós, tataravós, pensavam em nascer. Jesus já estava dizendo através de Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ou seja, Isaías estava dizendo 700 anos antes que Jesus tinha levado com ele na cruz os pecados do passado, do presente e do futuro de toda a humanidade. O pecado em Jesus estava tão enficado, tão penetrado em Jesus, que quando Deus contempla o próprio Filho sendo açoitado, carregando aquela cruz, crucificado lá, como Deus é tão santo que não pode ver pecado, ele via as costas do próprio Filho. Diz alguns historiadores, e é real, diz alguns teólogos, e é real, que é a única vez, o único momento que o Filho se sentiu só, sem a presença do Pai. Pense, Deus entrega o seu Filho gratuitamente e diz, oi pecador, oi, você que pecou, você que caiu, você que mentiu, você que estuprou, você que roubou, você que matou, você que furtou, você, se me aceitar, você está livre de todo pecado e você vai ter uma vida eterna comigo. Jesus já levou seus pecados do passado, do presente e do futuro. Então só basta você crer em mim. Aí esse Jesus morre, Deus vira as costas para ele, ele ressuscita ao terceiro dia. E a salvação é dada gratuitamente para mim, mas Jesus pagou um preço caro. Agora, no dia do juízo, o que é que Jesus vai fazer com aquele crente que brincou de roleta russa? Você acha que ele vai ter, tá bom, Tânia, eu vou passar a mão na sua cabecinha, porque você leu tanto a Bíblia, você andou tanto na igreja, apesar de depois ter ido para o funk, apesar de depois ter ido para a farra, apesar de depois do culto ter ido para o pagode, apesar de depois do culto ter ido fazer isso ou aquilo, você estava no culto, você leu a Bíblia tantas vezes, vou passar a mão sobre você, mas se preocupe não, você acha que Jesus vai fazer isso? Não, filho, de jeito nenhum. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por quê? Porque eu, quando estou na igreja, todo mundo, estou na igreja, eu estou ignorando a mensagem da cruz. Porque Jesus disse em sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. Sede separado, sede diferente, sede, tenha outra postura, tenha outra linguagem, tenha outras amizades, tenha outros convívios, tenha outra maneira de ser, mas eu ignoro essa mensagem que a cruz me transmite. Diz, eu vivo do meu jeito, eu vivo do jeito que eu gosto, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, não devo satisfação a ninguém. E dane-se quem achar ruim. Você acha que Jesus vai passar a mão na cabeça, na minha ou na de alguém que fez isso? De jeito nenhum. Eu posso ser pastor há 10, 15, 20 anos, ter pregado e ter muitas pessoas aceitado Jesus, ter orado e Jesus ter curado algumas pessoas, ter orado e Jesus ter libertado alguém. Mas se quando o dia chegar, eu me encontrar brincando de roleta russa, Jesus não vai ter tolerância com o pastor Júnior. Você foi pastor lá na terra, eu vou ter piedade de você, porque você mesmo só com a perna, você foi para a igreja, não faltou o culto, mas brincou de roleta
russa, brincou com a pornografia, brincou com a safadeza, brincou de malcaratismo, brincou de um jeito ou de outro, mas não levou o evangelho a sério. Quem não leva o evangelho a sério está ignorando a mensagem da cruz, está brincando de roleta russa. Uma hora a bala vai sair e vai matar a moça. Não brinque. Quem brinca acaba virando brinquedo. Quem brinca com Deus acaba virando brinquedo na mão de Satanás. Deus não vai castigar você porque Ele é um Deus ruim. Deus não vai castigar você se você brincar de roleta russa porque Ele é um Deus perverso e terrível e sem amor. Não. Deus não vai castigar ninguém. Você sabia? Quem vai castigar a mim são os meus próprios atos. Porque a receita está aqui. A minha esposa é motorista. Ela sabe que não pode andar na contramão, mas ela pega na contramão, ela é multada. O guarda multou ela porque ela é guarda ruim. O guarda multou ela porque ela é um guarda perverso que não presta. O guarda multou ela porque ele é um camarada que gosta de ver os outros pagando conta que não pode pagar. Não, o guarda multou ela porque ela conhecia as leis do trânsito e foi andar na contramão. Então a culpa não é do guarda, a culpa é dela. Vocês estão entendendo? Tem que pagar. Tem que pagar. Então se Deus me castigar no futuro e eu não for para o céu, eu for para o inferno, não é porque Deus está me castigando, Deus não castiga ninguém. Quem castiga a gente são as nossas próprias práticas e a nossa desobediência à palavra. Deus está só cumprindo o que a legislação dele está dizendo. Por isso que a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai dizer, na minha palavra está escrito que eu tenho que castigar quem não foi fiel a mim na terra. E agora chegou o dia do juízo, mas eu vou passar a mão na cabeça da Daiane, da Laís, do irmão Luiz, porque afinal de contas, aqui só para a gente, viu? Só para você, eu vou dar uma aliviada. É como um certo pastor estava pregando e disse, lá diante de Deus não vai ter aquele sistema assim, irmão Luiz. Facilita aí para mim alguma coisa, porque eu molho a tua mão depois. Na justiça de Deus não vai ter isso. A gente conhece muitos juízes comprados. Quem não conhece a história do juiz Lalau? Quem nunca ouviu a história do juiz Lalau? Lá de São Paulo, que roubou 20 bilhões de reais do Tribunal de Contas de São Paulo. Quem não conhece a história? Quem não conhece a história do juiz de futebol, que eu esqueci o nome dele agora, que fazia acordos por debaixo dos panos para beneficiar um time e prejudicar outros. Mas o juiz de futebol não foi preso. O juiz de Alau foi preso, mas foi solto, porque pagou fiança. Mas lá no céu, para quem brincar de roleta russa, não vai ter fiança. A consequência vai ser eterna, a prisão vai ser eterna, o castigo vai ser eterno. E ninguém aqui de Rosa Luxemburgo vai poder dizer, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me disse. Ninguém. Do mais velho ao mais novo. Cabe a você e a mim. Desculpe os mais velhos e os mais novos que estão aqui. Cabe a você e a mim. No popular, eu não gosto de usar esse termo, mas no popular, criar vergonha na cara e sermos uns crentes de verdade. E quando eu aponto para você, estou apontando para mim. A gente precisa ser crente de verdade. A gente só nós muitas vezes, a minha esposa estava falando ontem aqui, e eu pensando, a gente nem tão de boa, né? A gente tem dinheiro no bolso, mas se o camarada pedir, em vez de a gente dizer não quero dar, não quero. É interessante. É que só a história que eu contei ontem, rapaz. Propositadamente derrubou o celular no chão e estava filmando. E ele chamou o camarada que pegou o celular e não queria devolver. E disse, isso aqui é você no vídeo pegando o celular? Não, sou eu não.
Mas é a mesma camisa, a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma calça. E não é você, não, senhor. Dá vontade. Então você é irmão gêmeo. E não devolveu esse negócio de jeito nenhum. Às vezes nós somos assim. A mente está tão cauterizada que nós somos dominados pelos impulsos. Ai, como eu já fui dominado pelos impulsos. Meu pai metia o cinturão, minha mãe metia a tabica. Mas a primeira oportunidade que eu tinha para fazer aquilo que eu estava querendo, eu dizia: mãe, se eu apanhar de novo, não tem nada não, né, irmão? Eu já sei, meu pai vai dar 8 cinturão usados, 5 cinturão usados. Se isso é, se ele souber, eu acabava indo fazer. Mas de alguma forma meu pai acabava sabendo, ou eu acabava me dizendo. Tem uma brincadeira que a gente brincava lá chamada palmatória. Para quem não sabe, palmatória era alguém chegava aqui, dava uma tapa na sua mão, aí você pá, outra, aí tá, outra, pá, outra. Então, eu em Rio Largo eu não perdi para ninguém na brincadeira da tal da palmatória. Para ninguém. E a gente? Era tabuada? Palmatória que a gente falava. Tabuada, meu pai botava tabuada, não dizia dá nele. Não, dizia tá nele. a gente brincava de palmatória. Tinha gente que vinha com talba, batendo na minha mão e eu não abria, e ele abria eu com a minha mão. Então, a gente tinha combinado, eu tinha combinado com o papai que eu ia largar cedo e ia para a igreja. Só que os meninos disseram para mim: vamos brincar de palmatória, que hoje você erra. O professor de matemática tinha combinado para a gente brincar de palmatória. O camarada tinha 1,90 m e alguma coisa. Eu digo: esse camarada está pensando que eu vou perder para ele por causa que ele é comprido, vai apanhar do meu jeito. Já esqueci de ir para a igreja depois da aula. E fui para o meio da praça, para brincar de palmatória. Tinha uns 5 lá na fila esperando para quem perdesse me enfrentar. Já tinha ganhado o primeiro, o segundo, o terceiro era o professor. Aí a gente começou. Pá, 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 e a mão dele ficando vermelha, e pá, e pá, e pá. De repente, papai chegou por trás de mim: mocinho, onde era que era para você estar? Vocês ficam nessa brincadeira, batendo nele, ele arranca a cabeça, por isso que ele faz isso. Papai disse: no meio do povo, na praça, para todo mundo ver, olha a vergonha. Ainda me mandou ir para casa, os empurrão, os sulavão, ainda despenhar, chegar em casa, vai apanhar. Às vezes a gente sabe da consequência do erro que a gente está cometendo, sabe, mas faz. Era para eu ir para a igreja, mas fui brincar de palmatória, porque eu queria mostrar para todo mundo, mais uma vez, que eu na palmatória eu estava. Aí acabei passando constrangimento, passando vergonha, levando a Bíblia. Procurei. Então, o meu pai me castigou porque ele foi um pai ruim, perverso? Não. Ele me castigou porque eu não cumpri o combinado. Era prazer dele me bater? Não. Mas eu fiz por onde apanhar. Por quê? Porque eu queria exibir-me que eu era o tanto. Aí tem gente que serve a Jesus, aí quer mostrar para o mundo que é bom no rebolo, que é bom no requebrado, que é bom na dança, que é bom na celeste, que é bom no forró, que é bom no reggae, que é bom no funk. Mas uma consequência vem, mas que é bom na cachaça. Eu já vi cada gente otário dizer: eu quero ver alguém ganhar de mim na bebida. Aqui, boquete para tomar menino, volta o. Eu quero ver. É gente bobo. Está se matando, se suicidando e acelerando o processo de ir para o inferno e ignorando a mensagem da cruz. Mas se eu e você não ignorarmos a maior pregação que Jesus fez, depois do Sermão do Monte, eu acho que é igual ao Sermão do Monte, aquela pregação. A pregação do alto do Gólgota, a pregação do grito de independência, a pregação que salvou a humanidade, a pregação que transmitiu esperança para o perdido, a pregação que regenerou o caído, a pregação que levantou o fraco, a pregação que deu oportunidade a quem não tinha mais,
a pregação do Calvário. Se você quiser levar uma vida decente diante de Deus, não brinque de roleta russa, não brinque com o diabo. Você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. Eu digo sempre que no primeiro vacilo que eu der, se por acaso eu com a minha bobagem abrir a boca e dizer não sou mais crente, quando eu sair na primeira esquina, o diabo me mata. Você recebeu uma primeira, uma segunda, uma terceira chance de voltar para Jesus? Ninguém garante que você vai receber a quarta. Ou se você vai pegar o elevador descendo e não vai ter a oportunidade de ter mais uma chance. Então aproveite essa. Aproveite essa. Aproveite essa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, te rendemos graças. Te louvo pelo irmão Adão, pelo irmão Luiz, pela Daiane, pela Laís, pela irmã Maria, pela minha esposa. Te louvo, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que estão aqui esta tarde. Pai, que nós possamos ter aprendido a tua palavra, ter aprendido através dos louvores, ter aprendido através deste culto, e que nós possamos, Senhor, te servir com honestidade de coração. Perdoa os meus pecados por pensamentos, ações, palavras, gestos. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. E que sábado nós estaremos aqui, se o Senhor não tiver voltado, adorando o teu nome. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com você, sua casa, sua família, o seu interesse, no nome de Jesus. E você diz, você diz, você diz. Deus abençoe.